Olá a todos, boa noite, tudo bem? Meu nome é Dr. Josélio Freire de Carvalho, sou médico reumatologista e hoje vamos ter uma live com uma grande psicóloga, amiga e psicóloga sobre temas de sofrimento humano, né, em épocas de Covid. Bem-vinda, Eliana, bem-vindos todos que entram nessa live, muito bem-vindos todos, bem-vindo Ralph. Bem-vindos todos. Alguns não dá para pronunciar, né? Mas Benvegnu. Parece um nome indiano. Bem-vindos todos. Hoje a gente vai ter uma conversa bastante interessante com a doutora Karina. Vocês vão conhecê-la, uma amiga. Conheço já de uma longa data, acho que desde 2011 aproximadamente. Daqui a pouco ela vai chegar. Olá, Etienne. Eu quero agradecer a entrada de todas as pessoas que sempre que a gente tem uma live participam. E agradecer bastante do fundo do meu coração a participação de todos vocês. Boa noite, Etienne. Boa noite a todos que participam. E todos que entram, que têm dispensam o seu tempo, né, para poder estar aqui presente, ouvindo um pouquinho. A gente faz essas lives com bastante carinho, né, trazendo pessoas que têm algo a contribuir de uma forma muito importante, né, para a nossa vida. E quando a gente faz a live nossa de reumatologia também é para trazer conhecimento, educação sobre a doença, então bem-vindos todos, tá bom? A gente faz com muito carinho. E a gente sempre escolhe temas e pessoas que eu acho que são bastante didáticas, bastante experientes, bastante maduras no tema que elas apresentam aqui, para que compartilhe essa experiência, né, de ser humano para ser humano, né, de aprendizado, né, que todos os seres humanos precisam ter. E hoje vocês vão ver que hoje é uma pessoa bastante especial, a Karina. Ela já deve estar, breve ela vai entrar e vou falar um pouquinho do currículo dela. E aí vocês vão conhecê-la, tá certo? Vai ser acho que uma live bastante especial. Bem-vinda, Nanda. Bem-vinda, Nanda. Como vai? Elvânia Mello, bem-vindos todos que sempre estão presentes, tá bom? Bem-vindos todos. Eu tenho uma minha pescazinha sobre o currículo dela, tá aqui do meu lado, tá? E a gente vai começar em breve, assim que ela entre. Deixa eu só ver, gente, se tem alguma... Eu vou atrasar um pouquinho, um minuto para hoje, né? Deixa eu só ver se tem alguma mensagem. Pronto, voltei. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ah, olha só quem já chegou, minha amiga Karina. Vou apresentá-la a vocês, tá? Olá a todos, olá Tânia, olá Lemos, olá a todas as pessoas que já chegaram. Bem-vindos todos e obrigado por estar presentes. Olá, boa noite! Oi, querido. Como vai, Karina? Tudo bem? Muito bem. Eu tive que entrar e sair. Eu não consegui. Eu acho que deu algum probleminha aqui. Demorei, Não, né? não tem problema. Eu demorei um pouquinho hoje também. Eu demorei a trazer 1 ou 2 minutinhos para entrar, que teve algum problema na conexão também. Eu acho que as pessoas, esse horário, às vezes tem muita gente fazendo, né? E talvez sobrecarrega um pouco a rede do Instagram, né? Então tem alguma dessas sobrecargas, né? Então talvez aconteça isso, viu? Olha, é muita satisfação que eu recebo você aqui na nossa live, né? Parece que a gente está falando como recebe uma visita em casa, mas é bem parecido, né? Como receber uma visita querida na nossa casa, no nosso ambiente. Então é um prazer muito grande ter você aqui conosco e que você tenha aceitado esse convite para conversar um pouquinho hoje sobre temas que eu acho que são muito importantes para todos os seres humanos, né? Se essa live pudesse ser passada para os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, eu acho que teria grande utilidade para todos eles. Ah, Princip isso. Principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, né, que a gente nunca passou por isso. E eu acho que a gente precisa ter luzes, assim, né, um túnel escuro e que a gente precisa ter algumas luzes para poder nos guiar, para poder viver melhor. Eu acho que você consegue dar essa luz, esse caminho, essa trilha para a gente, tá bom? Fico Então, muito gente, feliz. Você está me obrigado. ouvindo bem? Todos me Tá ouvem ótimo. bem?
Tá ótimo, tá excelente, viu? Tá muito bom. Eu vou apresentar a Karina, gente. Então, de novo, bem-vindos a todos que entram. Eu não vou conseguir falar oi para todos, mas todos são muito bem-vindos. Tem muita gente que vem sempre quando a gente faz live. Eu agradeço muito. Quero agradecer também as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, né? Com certeza vocês vão gostar muito dessa live, tá? Então, a doutora Karina Haddad, ela é especialista, ela é psicóloga, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto Albert Ellis, do Centro CATREC ou CATREC, não sei, CATREC, afiliado ao Albert Ellis Institute de Nova York, dos Estados Unidos. A formação dela em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Ela também é especialista em medicina comportamental e terapias cognitivas pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. Ela também é especialista em neuropsicologia pelo CDN, a Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Então, é com uma satisfação muito grande que a gente recebe para poder fazer essa live uma pessoa que é uma das profissionais mais ilustres e humanas que eu conheço da área de psicologia. Obrigado, Karina, mais uma vez. Tá? Nossa, obrigada pelas palavras, querida. Obrigada. Imagina, imagina. Assim, Karina, ela trabalha, um dos lugares onde ela trabalha é o Instituto do Sono, da Escola Paulista de Medicina. É um dos lugares onde ela exerce a sua profissão de psicóloga. E eu vou falar um pouquinho como eu conheci Karina, que eu acho que é interessante, é legal para vocês terem essa ideia, né? Se Karina me permite. Então, eu conheci Karina no Instituto do Sono. Um grande prazer. Uns 10 anos aproximadamente, 9 anos aproximadamente, 2011, por aí. Tudo isso? Tem tempo, Karina. Continua jovem. Eu nem tanto, mas você continua super jovem. Vamos começar as confissões. Exatamente, tem muito tempo. E eu tinha um problema de insônia e eu procurei o Instituto do Sono, da Escola Paulista de Medicina em São Paulo, porque é um local de referência para tratamento de sono no Brasil, né? Um local de referência tanto no Brasil como internacionalmente, nacional e internacionalmente. Então eu procurei lá os profissionais do Instituto. E eu morava em Salvador, e aí eu fui ao Instituto do Sono fazer consulta, e eu ia uma vez por mês, pelo menos, a São Paulo, e assim, na primeira vez que eu fui lá, eu já conheci Karina, a minha médica lá me mandou para psicologia para fazer TCC, e eu conheci Karina, a sorte que eu tive. E eu expliquei para ela a minha situação, que eu morava em Salvador, era super, a vida toda atribulada. Ela entendeu perfeitamente e me fez uma proposta de tratamento maravilhosa, que eu ia lá mensal, né? Geralmente eu ia fazer a consulta com Karina mesmo, às vezes eu tinha consulta médica, mas em geral era com a doutora Karina que eu fazia meu tratamento, em que ela me tratou da insônia. Eu digo que realmente o grande impacto que eu tive na minha vida para resolver meu problema de insônia foi o que eu aprendi com Karina, foram as técnicas que ela utilizou em mim, foi a educação que ela me deu, que eu acho que é muito importante, que as pessoas têm que ter uma educação para quem tem insônia, e essa educação, e o ser humano que ela é, tá bom? Ao longo da live a gente vai contando um pouquinho mais de detalhes, mas eu acho que assim, a gente vai falar de Covid, né, assim, de pandemia, de situação de estresse, de impactos socioeconômico nas pessoas, mas eu acho que o impacto de sono é muito importante. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como é esse trabalho de TCC que eu falei tanto, terapia cognitivo-comportamental. Falei, mas a gente não explicou. Eu gostaria que você falasse um pouquinho numa linguagem acessível, porque a maioria das pessoas que entram aqui são leigas, então elas não têm muito conhecimento na área técnica. Karina, por favor. Viu? Muito obrigado. Eu fico muito contente com a oportunidade, e a oportunidade principalmente de falar de um modo simples. Porque eu acho, Josélio, que quando a gente rebusca muito é porque não é verdadeiro. Então a linguagem, ela deve sempre ser simples, né? Porque ela tem que entrar, ela precisa fazer sentido. Então é isso, vamos lá. A terapia cognitivo-comportamental é uma modalidade terapêutica recente, se comparada com as demais, desde a década de 60, tá? Ela nasceu nos Estados Unidos com Aaron Beck. Na verdade, nada surge do nada. A TCC, ela trabalha baseada no estoicismo, que é uma filosofia de vida, né, do século III a.C. Principalmente, quem influenciou muito a TCC foi Epíteto, Sêneca,
filósofos já do século I, né, que Os gênios falavam. da humanidade, né? Vamos falar a verdade. Então, quero dizer que a TCC ela nasce da filosofia, de uma filosofia de vida que prega a imperturbabilidade diante do caos, né? Como um exercício eterno de vida, não como algo fácil, como tudo na vida, né? Acho que nós ocidentais temos uma diferença de ver a vida muito de modo imediato, de querer resultados fantasiosos, grandiosos, e cobramos isso da gente. Então, a TCC vai trazer uma visão realista, uma visão de mudança no modo de pensar. Por quê? A base da TCC é trabalhar pensamentos distorcidos e crenças limitantes. Ocorre, os nossos pensamentos são filhos das nossas crenças. Nosso sistema de crenças, a gente herda de papai, de mamãe, da nossa biografia, de tudo que nos influenciou, de tudo que nos machucou, do que nos traumatizou. E dessa maneira, nós vamos construindo a tríade. O que eu penso sobre mim, ou seja, a minha autoimagem, o que eu penso do outro e o que eu penso do mundo, é influenciado o tempo todo por estas crenças que carregam, entre aspas, as nossas verdades. Por que entre aspas? Porque, voltando para Epíteto dizia, não são os fatos que afetam a nossa vida, mas como nós avaliamos os fatos. Se não fosse assim, frente a todo estímulo, as respostas de todas as pessoas seriam iguais. E nós percebemos que diante do Covid, diante do que nós estamos passando, a gente vê uma multiplicidade de respostas e reações. Tem pessoas desesperadas, a situação é crítica, o momento é preocupante, para algumas pessoas muito mais do que para outras. Para outras, há uma grande oportunidade de crescimento. Então, voltando para o nosso raciocínio do saber pensar, que a TCC tem este convite, esta proposição, a TCC ela ensina a reestruturação cognitiva e comportamental. Você usou uma palavra que eu adorei, educação. É uma psicoeducação. Eu só acredito nisso, por quê? Como eu estava dizendo, o nosso sistema de crenças que afeta os nossos pensamentos, muitas vezes distorcidos pelas crenças que nós carregamos, faz com que a gente caminhe na vida no piloto automático, de modo muito robotizado. Então a gente está com 20 anos, 30 anos, 40 anos, o que a gente fala sempre? Estou com o mesmo padrão repetitivo. Muda o cenário, mudam as pessoas na vida da gente, a problemática é a mesma. Então, a TCC vai trabalhar bem em cima desse viés cognitivo para uma irracionalidade. Por quê? Não é que existe dentro de nós um mecanismo de autossabotagem masoquista. Não é, ao contrário. Os nossos mecanismos de defesa, eles existem para nos proteger. Só que excesso de proteção nos paralisa. Proteção demais faz com que a gente não saia do mesmo lugar. E correr riscos se torna algo assustador. Certo. Então, neste momento, que é um momento de muita mudança, de risco para muita gente, pela incerteza do amanhã. Tem muita gente que se desespera. Por quê? Porque quer controlar a vida. Perfeito.
e não é passível de controle. E olha, eu Perfeito. volto a dizer, nós ocidentais, nós não temos essa escola. Os orientais, se veja no Japão, quando tem os terremotos, eles são as formiguinhas e começam tudo de novo, como soldadinhos, naquela, né, um ajudando o outro. Eles têm uma Resiliência, né? resiliência. É. Exato. Parece que nós não entendemos que quando algo nos acontece, a gente precisa não gostar, mas sair do problema e buscar soluções. E não quer dizer que a gente não vai passar por dores, crises, pelo luto. A própria pandemia representa esse luto. O luto tem 5 fases. A gente tem um momento em que a gente nega, depois a gente sente raiva, depois nós temos a barganha, a depressão, até a aceitação. Certo. E o luto é morrer para o que passou. Não é só luto de alguém. É Uma luto, despedida, né? é uma despedida de um cenário. Nós estamos em novo normal, como eles falam, que eu acho um horror esse nome. Nós, psicólogos, não gostamos da palavra normal, Não, eu Josélia. sei. Eu sei. Eu não gosto do que normatiza, porque eu tenho a sensação de uma massa igual. E assim, eu não vejo um ser igual ao outro, nem um gêmeo. Entendi, entendi. Nós somos Eu, singulares, né, querido? somos sim, eu concordo muito. Eu lembro, uma vez eu fui fazer um trabalho científico com um grupo de psicólogos, quando eu morava em São Paulo, era do Hospital das Clínicas, e eu fui avaliar um grupo de pessoas que tinham uma doença específica, né? Aí eu pedi para os psicólogos fazerem essa avaliação dessas 80 pessoas, né? Aí eu falei, sim, mas qual é o normal? Porque eu sou bem técnico, mas qual é o normal? Aí eles olharam para mim assim, como assim o normal? Gente, vocês mostraram aqui tanto coisa, isso, qual é o padrão normal para comparar com uma pessoa normal? Aí eles começaram, sabe, com aquela coisa interminável de fala, Em porque realmente palavras que machucam. eu aprendi assim no tapa com os psicólogos que normal é muito difícil definir, pelo menos na É, psicologia. a gente Pode, gosta do muito bom. natural, É, sabe, é, Josélio? perfeito. Porque, é assim, o universo é diverso, É nós verdade. somos também, é a diversidade que encanta, não é? É. A maturidade faz você enxergar isso também, né? Com o tempo, você vendo, experienciando, vendo. Hoje em dia eu acho isso bem tranquilo de entender, de aceitar, mas na época era mais jovenzinho, cheio de energia para fazer pesquisa, era mais difícil de entender. Mas hoje é fácil, né? Quando você diz a maturidade, eu concordo quando ela é associada a ganho de sabedoria. Uhum. Mas muita Sim, gente sim, claro. avança em idade Sim. e engrossa a couraça e a rudez, né? É. Então, Mas a maturidade precisa maturidade com aprendizado, né? Que eu quis dizer, né? Com sim, sim. experiência. É, É, isso. exato, exato. Exatamente, exato. Eu gostei muito de você é muito didática, como sempre, né? Sempre gostei muito de você, sou seu Tá, fã. tá. E assim, isso que você falou, que a gente funciona, poderíamos fazer uma comparação só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, por exemplo, como se a gente tivesse um programa, um software que roda mais ou menos o nosso funcionamento e as crenças, e esse programa ele é muito influenciado pelas crenças que nós temos. E a Exa- TCC é uma das formas da gente tentar entender isso, às vezes mudar essa crença, inclusive, né? Se ela nos beneficiar. Seria isso? Uma forma da gente entender mais fácil? Exato. Então, agora vamos mais fundo. Nós temos que ir na Tá, causa. A tá. causa é a gente visitar as crenças nucleares, o sistema de crença que nós temos, as nucleares, as maiores. Certo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que se sente sem valor, provavelmente ela teve um contexto para isso, uma razão, um motivo para isso. Certo. Então, qualquer situação em que ela viva, onde ela seja ignorada, onde ela se sinta rejeitada, ela vai, essas crenças vão irromper em forma de raiva, de prevenção. Ela vive de modo prevenido. Ela vive de modo, ela ataca para se defender. Vive Então, de pé às vezes, atrás. sim, ela de antemão, ela já desconfia, ela já vai armada. Então, o sistema dela, o tempo todo, a gente chama de esquemas.
que é a mesma coisa de crenças. Então, o sistema de crenças de uma pessoa que não se sente, que não tem autoestima, que não se estima, que não se valoriza, é frequentemente ameaçado, por exemplo, por um olhar. Às vezes você está numa reunião e a pessoa interpreta que ela não foi considerada, ela não foi, não chamaram, não a chamaram para participar, e ela já deduz que ela foi menosprezada, que ela não foi respeitada o suficiente. E aí, com isso, o que acontece? O problema das crenças, elas lutam pela sobrevivência, esse viés para irracionalidade em nós quer provar o tempo todo que esse sistema está certo. Então, a gente vai atrás das situações para confirmar, né? Para confirmar. Entendi. Então, a terapia, ela vai utilizar algumas ferramentas, algumas técnicas, questionamentos para desvalidar essas crenças. Uma boa terapia não pode ficar apenas nos pensamentos distorcidos. Nós precisamos mergulhar nesse caldeirão de crenças que fica sempre a lenha, aceso a lenha, certo, produzindo pensamentos limitantes, por exemplo, os distorcidos, catastrofizações, pensamento com clivagem, se não é tudo, não é nada, se eu não sou perfeita, eu sou um fracasso. Tá. O preto no branco sempre, né? Preto no branco, exagero, né? O exagero, o foco excessivo num julgamento em túnel, sem considerar outros pontos de vista. Então, assim, às vezes uma pessoa passa um dia, assim, onde ela teve muitos bons resultados. Uma crítica derruba essa pessoa. Então, o peso do negativo é muito maior, é uma outra distorção. Então, a terapia visa justamente trabalhar com o paciente estes pensamentos distorcidos e nós temos que descobrir de onde eles vêm. Para isso, nós usamos um questionário, não é todo mundo que trabalha dessa maneira. Eu gosto muito desse questionário de 108 questões de esquemas que analisam as crenças. Por quê? Porque se a gente não vai na causa, a gente apenas é um paliativo. Você ensina técnicas, você não cura, você não resolve. Você precisa corrigir, validar, ensinar o paciente a contestar os seus pensamentos disfuncionais. Então, diante de um estímulo, você tem, né? Estímulo causam respostas emocionais, comportamentais. Entre estímulo e resposta, existe a mediação cognitiva. Como eu disse, para cada um, é uma versão. Não há uma verdade absoluta. Então, esse sistema precisa ser visitado ativamente com o psicólogo, o terapeuta cognitivo-comportamental. Quando eu faço o mergulho nas crenças, a gente chama, é um trabalho do Jeffrey Young, é a psicanálise na terapia cognitivo-comportamental. Então, é um trabalho muito mais profundo, de você ir camada a camada, e é preciso saber fazer isso. Eu utilizo várias técnicas, a seta descendente, o questionamento socrático, que é maravilhoso. Se você quiser, eu posso depois falar disso. Eu vou anotar aqui para perguntar, que eu não sei o que é. Tá. Pode continuar, por favor. Só para não perder a linha do raciocínio. Na verdade, acho que agora eu posso até comentar um pouquinho. Então fale, por favor, o que é esse questionamento socrático? Então, como eu disse, a TCC, ela bebeu da filosofia. Ela se influenciou muito pelo estoicismo, mas ela se influenciou muito pelos ensinamentos socráticos. Né? Sócrates, ele saía com os alunos caminhando e parindo verdades. Por quê? Parindo verdades. Através das perguntas perspicazes, sutis, que é o papel do psicólogo. A isto se dá o nome de maiêutica. Maiêutica vem da palavra de parir.
Só que ele paria informações. A mãe dele era parteira. E ele homenageia a mãe dele com a maiêutica. Ele fala, peraí, minha mãe faz o parto de vidas e eu preciso fazer o parto de verdades. Eu amo esse questionamento socrático. Interessante. É Gostei lindo, também, porque é muito bonito. você vai fazendo perguntas ativamente com o teu paciente para que ele pare de escapar dele mesmo. Porque a gente escapa não porque quer sofrer, todo mundo quer ser feliz, essa é a finalidade da vida. Como dizia Aristóteles, a nossa meta é ser feliz, certo? Agora, por que todo mundo tendo a mesma meta, muitas vezes fica se sabotando? Porque entre ser feliz, se para ser feliz eu corro riscos, eu escolho me proteger e coloco couraças de proteção. Perfeito. Quanto maior as couraças, que são figurinos em cima de uma roupa em cima da outra, é como o computador, vai ficando pesado, né? Você vai perdendo mobilidade, flexibilidade para a vida, leveza para a vida, entusiasmo, enteos, Deus em nós, né? Sim. A energia boa em nós. A criação vem disso. Maravilha. Eu Karina, você vibro, né? estudou filosofia também? Estudei muitos anos, Ah, por 3 anos e meio. Eu queria fazer o meu mestrado. percebo. Com um grande professor que mora no meu coração, já falecido, Luiz, um grande advogado da Palas Atenas. E eu cheguei para ele e falei que eu tinha a intenção de fazer o meu mestrado com a seguinte pergunta: o indivíduo ético, ele é mais feliz? Ele riu da minha cara. Ele falou, você está brincando? Ético? Ele era um homem cético, agnóstico, um homem que sofreu muito, mas um grande profissional, mas um humano muito, muito ferido. Como nós psicólogos, viu? Somos Sim, sim. curadores feridos também. Como o médico também, né? O curador ferido, né? É a mitologia do curador ferido também. De Profissionais de Kira, saúde, né? Dos profissionais de saúde. eu não tenho dúvida. E aí fui fazer o curso dele dos pré-socráticos, e lá pela 3ª semana ele me chamou e fez uma proposta. Vou te dar aula, mas vamos fazer uma permuta. Eu entro com a filosofia para a gente estudar quem falou da felicidade, sobre felicidade. Não gosto dessa palavra no mau sentido que é usado. Vamos usá-la no sentido do bem-estar, né? Como dizia Aristóteles, né? Então, ele falou, eu entro com a filosofia e você entra com a psicologia. E foi uma troca maravilhosa, Que inesquecível. maravilha. Os dois ganharam. E o E que nós mestrado não estamos. saiu. Mas a gente está colhendo frutos agora, né? Que Nessa live estamos colhendo frutos. Você imagina os seus pacientes seus com o quanto não colhem de frutos. Que eu acho que é uma associação muito lógica, muito boa, a filosofia com a psicologia. Eu acho que integra muito bem, exatamente como você falou, né? Esse ramo da psicologia nasceu na filosofia. Então acho que esse conhecimento é muito importante, dá muita ferramenta, né? Para viver melhor e para trabalhar melhor, né? Muito bom. Karina, eu queria que você falasse um pouquinho também, que você utiliza, eu lembro que você utilizou em mim, e foi muito feliz esse uso, porque eu sou um leitor voraz, eu gosto muito de ler. Você utilizava ferramentas de livro, né? Assim, sugerir livros para eu ler, e eu lia esses livros bastante. Você sempre sugeria, cada consulta você tinha livros para ler, eu adorava aquilo, porque eu lia vorazmente, né? Então fala, você me encantava. você que me encantava, né, com o que você fazia comigo. Então fala um pouquinho disso também para as pessoas entenderem como é que funciona essa forma de terapia através da leitura, por favor. Como eu disse, ela é uma modalidade de psicoeducação. Eu não acredito num trabalho se não houver 50% do paciente, 50% do terapeuta. Essa terapia, ela traz biblioterapia, muitas leituras. O paciente pode até não ler, mas eu falo para ele na primeira sessão. Um resultado com os livros, outro resultado sem leitura, né? Perfeito. Eu acho muito importante, porque às vezes eu falo até para o paciente, não quero muito tempo de terapia, vamos focar no que você precisa, porque todos os problemas, primeiro, não vamos dar conta, vamos ver o que você quer resolver.
E a vida é aquela casca de cebola, Sim, sim, cada hora sim. um desafio. Mas eu quero te Sim. ferramentar. Vamos daqui para 6 meses, daqui para um ano no máximo, para não ser aquelas terapias longas. Eu mesma não tenho esse perfil para terapias de 10 anos. Às vezes, faz terapia com esse psicanalista há 12 anos. Eu fiz muito tempo isso, eu venho da psicanálise. Mas chegou uma hora em que Eu eu não já enxergo isso em quebrei, você, eu não. quebrei tudo, eu quebrei tudo. Eu falei, não Não tem a ver quero com assim, você, não. Não. eu não quero. Eu acho que não. O pessoal fala que eu sou cirúrgica. Eu falo, gente, não. Você põe mel na ponta da flecha, mas você fala, você. Eu gosto de. É Eu melhor. sou pragmática e a É, TCC é pragmática. Ela busca resultados, é. tá? E em média você faz quantas sessões assim para poder, em média de atendimentos assim, quantos atendimentos são necessários para um problema? Eu não estou falando daquela coisa muito complexa, algo em geral, algo mais simples que chegue. Uma TCC precisa de quantas sessões em geral? Tá. Eu faço 3 trabalhos. Eu só Uhum, ensino a meditar. O paciente pode fazer em uma sessão e voltar mais uma outra vez, ou se ele quiser, ele faz um atendimento avulso. A terapia do sono são 4 sessões, onde eu uhum. passo ferramentas. Eu não resolvo, eu não sou mágica, senão todos os problemas estavam resolvidos. Eu É, faço em 4 sessões, tá? Eu passo um filme, mostro as fases do sono, eu trabalho a parte comportamental, a rotina do indivíduo e eu ensino a meditar. Os meus 3 trabalhos entram a meditação. E eu me lembro muito que você foi não só um paciente que lia todos os livros, mas você entrou para a meditação. Eu me lembro a eu medito. satisfação. É, Você foi eu para a medito até meditação. hoje. Ai, meu querido, você não está entendendo É, como eu fico feliz. Porque não é fácil, eu sei. E a é, terapia, dependendo se é autoestima, se é ansiedade, porque geralmente sono, eu trabalho com sono e ansiedade, tá? Então, assim, umas 15 sessões. Agora, se tem sempre, a gente sabe que a insônia não dá para dizer que ela é uma insônia primária mais, ela é sempre associada, ou a sim, quebra de ritmo circadiano, ou a remédios, enfim, a doenças, mas ela sempre tem uma questão, geralmente sim, depressão, a gente nunca sabe o que sim. vem primeiro, se a depressão aumenta a insônia, o que vem antes do que. O ovo a galinha. Então, quando eu preciso trabalhar assuntos mais profundos, mais antigos, aumenta de 6 meses a um ano, mas é combinado com o paciente, Certo. tá? E É, mas assim, deixo muito claro, eu vou ferramentá-lo. Se certo. ele se sentir seguro, ele fala, ó, deixa comigo, eu vou. Tá. Eu gosto de passar tudo para que o paciente seja seu autoterapeuta. Mas aí ele pode vir para sessões avulsas, que eu já o conheço. Ainda marca uma sessão para mim. Posso vir quinzenal nesse período difícil? Aí eu dou o suporte. Mas assim, tem situações que levam um ano. Nesse Caso momento de raro. Covid, perdão, nesse momento de Covid não vai tendo atendimento presencial. Provavelmente você deve estar atendendo só por internet, né? Eu estou Por atendendo online, só né? remotamente, dessa maneira. É, cem por imagino, cento. né? Então, É, assim, o que eu noto, os pacientes que vinham já comigo, sinceramente, tiveram muito mais resiliência, porque eu trabalho resiliência. Eu trabalho essa flexibilidade diante dos fatos. Eu trabalho muito ah, a maneira que você está vendo os fatos. Então, eu faço a uhum. validação dos medos, dos pensamentos catastróficos, e a gente vai ensinando essas técnicas. Agora, Eu, apagando incêndio também, viu? eu Apagando queria que, incêndio. se você fosse possível, você desse alguma educação assim em geral para as pessoas aqui da live nesse momento de Covid, algo que ele pode fazer que melhore um pouco sua resiliência. O que é possível ser feito assim de uma forma geral, né? Sem a gente Não, pensar num problema específico, mas pensando que as pessoas estão mais tensas, estão sem um controle, né? Porque adoram ter o controle e o Covid tomou o controle do mundo e as pessoas estão sofrendo muito por causa disso. O que é que você pode fazer para ajudá-los? Uma tá. dica. Uma técnica que eu acho maravilhosa, para mim ela é nuclear, de tão maravilhosa. Eu não escuto muitos Uhum. profissionais falarem dela. É a técnica da intenção paradoxal. Eu não Sei. vejo isso nos congressos.
A intenção paradoxal, paradoxo é um contrário, né? É a teoria de fazer o contrário. Isso vem do efeito Zenão. Zenão foi um filósofo, século, exato, mas assim, pré-socrático. Então, Zenão dizia, né? O efeito Zenão, na verdade, a intenção paradoxal nasceu do efeito Zenão. O que é isso? Tudo o que nós queremos muito, a gente usa o tem que, né? Eu tenho que dormir, eu tenho que ter controle. Controle aqui no agora, controle do outro, controle da vida. Eu tenho que saber o que vai acontecer. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, é um must. Lembra dessa distorção masturbation? Lembro. Esses pensamentos ruminativos, intrusivos, o tempo todo... Predominantes, né? Uhum. Quanto mais você fica obcecado por uma ideia, fixado, realmente assim, paralisado, você não flui na tua vida. Pode perceber, a tua vida está indo bem onde você não força a barra. Aonde você faz o seu melhor é onde você se esforça. Mas existe uma diferença. Forçar a barra é você paralisar um processo. Por exemplo, se você quer dormir e fica na cama, eu tenho que dormir, amanhã não vou conseguir dormir, monitorando o teu sono, com atenção, intenção e esforço exagerado nesse tema, você aciona o eixo do estresse. Uhum. Você libera adrenalina e vai ter o efeito contrário. Da mesma maneira, se você quer controlar alguma situação e fica obcecado, e fica da vida, no trabalho, na verdade, isso não vai mudar em nada. Nós sabemos que, é engraçado, o ser humano ele tem uma inteligência, mas muitas vezes ele se equivoca. Ele sabe que controlar, querer ter o controle, provoca um efeito paradoxal. Faz com que tudo escape da sua mão. Então, você controla muito um filho, ele não aguenta, ele espana. Você controla um parceiro, uma parceira, ela vai embora. Você controla o sono, você fica... Toda pessoa que quer emagrecer demais, ela engorda quando ela fica neura. A gente não fala? Tá neura. Quando você fica neura demais, acontece o efeito reverso. Quer ganhar dinheiro, aumenta a escassez. Quando você reclama muito alguma coisa, você clama 2 vezes, você vai ter mais do mesmo. Então, intenção paradoxal. Solta. Let it be, let it go. Mas como fazer isso, Karina? Distração do pensamento, por exemplo, é uma técnica. Mas como eu distraio? Então, veio aquele ansior, veio aquele negócio. Bom, o que eu preciso fazer? Uma boa leitura, vou dançar, vou fazer yoga, vou caminhar, vou cozinhar. Perfeito. Muda o foco. Vem o pensamento, muda o foco. A meditação ajuda muito nessa fase. E o controle... Sai do sofrimento, né? Você sai da sofrência. E essa sofrência exacerba o problema. Por exemplo, monitorar o sono aumenta a adrenalina, dá um hiperalerta somático e cognitivo. O que acontece? Aumenta cortisol. Com cortisol demais no corpo, você fica inflamado, você não dorme. Tá, perfeito. Você sabe que todo insônia, o que acontece com ele? A hora que ele não quer dormir, ele desmaia. Então ele está lá numa sala de espera, não é para dormir. Só porque não é, ele dorme. A intenção paradoxal está provada. É aí, tá aí. A hora que não é para ele dormir, ele dorme. A hora que é, pronto. Ele já se antecipa. Então, essa é uma dica que eu gosto muito. Tudo que você quer muito, libera. Através da distração. Tá bom? Mas libera de verdade, né? Não fica só fingindo. Mas libera mesmo. Então, querida, esquece que funciona. Então, não é assim, eu quero liberar, não é uma frase de pensamento positivo, né? Sim. Você tem que entender por que o ansioso, ele não larga o controle. Não porque o controle resolva, porque abaixa a ansiedade. Você acredita? Então, assim, a sensação de que ele está ali,
agarrando com as mãos, tentando agarrar a água com as mãos, é isso ali mesmo, controlar a vida. É querer agarrar a água do mar com as mãos. Imagina. Ele tem a sensação de que ele está usando a energia dele em alguma coisa, como forma de se proteger de um mal maior. O ansioso morre de medo de pensar o seguinte: se acontecer alguma coisa, eu não pensei nisso. Eu tenho que escanear tudo antes, pensar em tudo antes. Quanto mais ele fica nesse mentalismo, nessa mente que mente, porque ela vem do sistema de crenças, lembra? Aquele sistema de crenças que ele vem para te proteger. Só que ele é cheio, ele é a teoria da conspiração, ele é cheio de fake news. Você não vale, o mundo é perigoso, nada na vida é fácil, tem que sofrer muito para ter valor. Meu papai falava isso. Um grande homem, engenheiro, né? Ele ganhou uma importância, mas ele dizia: minha filha, nada na minha vida foi fácil. Tudo eu sofri muito. E eu passei anos da minha vida para derrubar essas barreiras. Ele era barrageiro, para derrubar essas barragens. Por quê? Se não fosse difícil, não tinha mérito para mim. Entendeu? Eu acho que isso é muito comum. Então é isso. Na verdade, Né? Muito comum no pensamento das pessoas. muito, né? querido. Muito. Oi, Karina. Passado assim de pais falando para as pessoas, irmãos mais velhos, parentes, isso é muito frequente. Você precisa sofrer para valorizar, né? Isso é algo assim, se passar por algo que não seja sofrido, vale, né? Isso está ali, guardado, então, essa por crença exemplo, na maioria das pessoas. por exemplo, cada um de nós tem uma vocação. Nascemos para alguma coisa. E eu tenho pacientes que fazem terapia comigo. Por quê? Porque tem talentos belíssimos. Mas fala, mas é fácil. Eu falo, é uma bênção, é um presente isso. Mas eu não posso ganhar dinheiro com uma coisa que eu faço brincando. Entendeu? Então, a pessoa acredita que tem que sofrer para ter o valor. Então, tá tudo nesse sistema de crenças. Por isso que um autoconhecimento bem direcionado, bem trabalhado, né? Desvalidar crenças limitantes é a origem de uma vida mais livre. Mais livre não do mundo lá fora, livre do pai crítico interno. Nós carregamos dentro de nós a criança sofrida e o pai crítico. E nós temos que conversar com esses dois. Porque senão, o pai crítico é o perfeccionista. Se não for perfeito, não presta. It's never good enough. Nunca está bom o suficiente. Você faz ideia do que é a vida de um perfeccionista? Quem eu mais atendo é o perfeccionista. Pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, profissionais de alto gabarito. Gente, a ansiedade é maravilhosa. O mundo é feito dos ansiosos. Preguiçosos não faz o mundo. Ele não sai da cadeira. Mas o problema é a ansiedade patológica. É verdade. É verdade. Aquela crônica. Mas precisa estar num nível controlado, bom, né? Tem que estar num nível que te dê energia, que te dê disposição, mas modulada, exatamente. Não pode estar nunca demais. Ou de menos, que é de menos você não faz nada. É preguiçoso demais, né? Adorei, Karina. É o eu adorei. estresse, é o bom estresse, não o de estresse, né? O que você me fala sobre, por exemplo, mudanças de comportamento com exercícios? Assim, você falou de meditação, mas yoga e alguns exercícios físicos. O que é que você falaria sobre isso para ajudar nesse processo, por favor? Então, o meu trabalho não é a TCC, não é todo mundo que vê dessa maneira, né? Meu trabalho valoriza o conjunto, né? Eu venho de uma linha também, que eu trabalhei durante muito tempo, que é terapia corporal. Então, a maior parte do nosso corpo é de músculo, sistema endócrino, 40% do corpo é músculo. E as nossas emoções estão nos músculos. Então, um corpo contraído, um corpo tenso, tá me ouvindo? Eu acho que tá sumindo um pouquinho. Tá me ouvindo, Josélio? Consegue me ouvir? Ah, então tá bom.
O Tô, yoga é uma técnica, né? tá O meio yoga é ruim, uma técnica também milenar, sumiu um pouquinho, tá? mas tô ouvindo. Tô sim, tô. Tá vindo? Tá. Então, há muitos estudos que validam o yoga para o sono, para a ansiedade, porque trabalha todo Tá. o sistema endócrino, mente, espírito e Tô corpo. ouvindo, pode E eu falar. faço yoga diariamente, né? Eu Muito indico para bom. os meus pacientes yoga. Então, yoga, Perfeito, meditação, a perfeito. caminhada, tomar sol, rotina, exercícios físicos é importante. Não dá para separar. Não dá para separar, querida. Tá, perfeito. E a gente está nos últimos minutos, ainda tem um pouquinho de tempo. Aí eu gostaria que você falasse, assim, depois eu quero uma mensagem final, mas eu gostaria que você falasse para a gente uma mensagem para assim, essa época, aperta muito as pessoas a Covid. O que é que você falaria assim, sobre essa falta de controle e essa angústia que as pessoas têm pela. Você falou tudo, é a falta de controle mesmo, né? Essa angústia que as pessoas estão é medo mesmo, falta de controle, medo de problemas maiores, mas medo de não controlar a sua vida. O que é que você sugeriria para as pessoas fazerem? É óbvio que algumas pessoas irão precisar de um atendimento especializado, vão precisar marcar consulta com você para resolver esse problema. Mas de uma forma geral, o que é que essas pessoas poderiam fazer, por favor? Então, quem não tem condições de fazer uma terapia, baixe um aplicativo para fazer meditação, ou aprenda com alguém de confiança, né? Acorde cedo, sempre em horários regulares. Vá tomar sol, pelo menos uma meia horinha de sol todos os dias, porque isso regula nosso relógio biológico, né? Que ele fica sincronizado com o ritmo circadiano. Procure ter horários regulares, tá? Porque nesta fase a gente tem a tendência muitas vezes a ter um atraso de fase, fica na televisão até meia-noite, 1 hora, assistindo uma série, assistindo um filme, até porque não precisa acordar às vezes tão cedo. Então nós temos uma tendência a avançar, porque o nosso ritmo interno é um pouquinho maior do que o circadiano de 24 horas. Nós temos um ritmo de 24,4. Então, é muito mais fácil para frente do que voltar para trás. Então, tomem cuidado. Acordem cedo, se exponham à luz. Né? Alimentos assim, se alimente de uma maneira saudável. Toma cuidado com bebida. Toma cuidado, lembra que eu disse, meditem. Porque o ego, a Sim, meditação é um treino não para parar de pensar. Gente, o maior inimigo da meditação é essa crença. Ah, eu não consigo parar de pensar. E o ansioso, ele é tem verdade. um turbilhão de pensamentos, tá? Ele tem no mínimo 50 pensamentos por minuto. Mínimo, Nossa. tá? Então, a meditação com uma âncora, ou seja, uma contagem, você pode pôr uma vela, uma música. Eu gosto mais da meditação onde você entra em contato com o teu silêncio. E aí eu ensino uma contagem. É para você se desidentificar da mente condicionada cada vez mais. Isso ajuda muito, porque o dono da mente é o ego, é o nosso falso RG, tá? E ele é insaciável, ele quer, 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 quer. Então vamos lembrar o seguinte: nós habitamos em dois mundos, o que nos separa é a pele. Nós temos o mundo interno e o externo. Então o caminho de saída é para dentro, Bom, não é para fora. que Orientar-se para bonito. fora, eu vejo a vida assim. Então, quando a gente quer agradar, quando a gente quer fazer algo, porque todos fazem, os normais fazem, às vezes a gente está sacrificando a nossa parte criadora e criativa interna. Então, volta para o teu self, volta para a tua força maior, para a tua consciência superior, que ela é única. Aqui, na meditação, em atividades onde você tem o flow, o que é flow? Fluir. Às vezes tocando um piano, fazendo os hobbies que você gosta, cozinhando, fazendo um crochê, bordô, caminhando, você entra em flow, ou seja, você perde a noção do tempo e espaço. E é nesse gap, é nesse intervalo que você deixa de ser bombardeado por aqueles pensamentos, é que você tem as intuições, que é a verdade, a tua verdade. E só essa verdade te liberta de você mesmo. Então não está fora.
E não adianta, quanto mais você controlar, intenção paradoxal, mais descontrolado você vai estar. Entende? Se quiser, eu posso ler Perfeito. uma frasezinha. Eu tenho 4 minutos Ah, para sim, falar sobre isso. com certeza. Dá tempo. Pode falar. Pode ler. Saiba distinguir entre o que você pode e o que você não pode controlar. Você me ouviu? Saiba distinguir o que você pode Sim, e o que você não sim, o pode controlar. que você não pode controlar. Esse é um livro baseado nas frases de Epíteto. A felicidade e a liberdade, compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Só depois de aceitar esta regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Bonito. E aí eu Que trouxe uma bonito. frase para você, que é um reumatologista, Ah, que bom, obrigado. Do Will Schultz. A nível Eu não conheço. corporal, a recusa de experimentar plenamente os sentimentos provoca a manutenção de uma musculatura tensa e rígida. Nossas couraças, os sentimentos exigem relaxamento muscular. Muito bom. Você trabalha com Karina, fibromialgia, acho que né, a meu gente tem querido? muito, muito, muito. Assim, ela vestiu. Quem tem fibromialgia que está nessa live, vestiu essa frase nela, né? Se a consciência permitir. Mas exatamente, a gente trabalha muito com pacientes com fibromialgia. É a segunda doença mais atendida no consultório do reumatologista, né? Não é lúpus, várias síndromes raras, mas é fibromialgia, que é uma doença do sofrimento humano, né? Muito comum na humanidade hoje. E eu, assim, Karina, a gente ainda tem 2 minutos. Daqui a pouco vai começar a contagem, mas eu quero aproveitar porque eu quero deixar o final para você. Eu sei que você já deu muitas mensagens, eu pedi uma dica, você deu milhares de dicas maravilhosas, né? Como a pessoa pode enfrentar esse momento. Ser assim, dizer mais uma vez que no começo da live, antes mesmo de você entrar, eu falei que você iria surpreender as pessoas. E no momento já vê que é isso mesmo, né? É uma psicóloga que não é prolixa, não é complexa, infelizmente um pensamento um pouquinho mais prolixo, você direto no alvo, que eu acho que isso é importante em várias situações, né? Você é desse jeito e é muito clara nas suas mensagens. Eu acho que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Isso, então, capta fácil a informação e a informação imediatamente. Porque a Covid está aí, se você quiser passar por esse... Ou a prancha de surf, o mar está aí, né? Com as ondas todas. Se você está dentro em cima de uma prancha de surf, é só se deixar, ela vai para cima e para baixo, e o terremoto, que Passa. passe aí, vai Tudo é balançar, mas cíclico. você está ali firme. Tudo. Então, aproveitar esse conhecimento, eu acho que Tá. serve para isso, é uma prancha de surf, tá bom? Eu gostei Eu vou, muito. já Gostei muito. a contagem, começou a Tá. contagem Aonde há e agora sofrimento, tem 1 minuto e 45, esse tempo final para tá? você, Onde há sua mensagem sofrimento, final. querido, aonde há sofrimento, há E eu inconsciência, gostaria que você também tá? deixasse E aí, seu Instagram, qual é, por gentileza? tá, Karina, Haddam, tá? Então tem uma frase que eu gosto muito também, o que mais se assemelha ao universo no corpo humano é o coração, visto que se expande e retrai. Certo, Então certo. nada é linear, tudo passa. As estações do ano, dia e noite, nós temos ciclos. E esse ciclo vai passar. Tudo vai passar. E a gente tem que aproveitar esta oportunidade para sair melhor. Tá joia. Eu agradeço bastante, Karina. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço a todos que estão nessa live. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Foi um prazer.